Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja reinando no coração de cada um de vocês, agora e eternamente. Eu quero ler uma palavra que se encontra no livro de Eclesiastes, capítulo de número 3, versos 1 e 2. A epígrafe, ou tema central, ou assunto central, diz assim: há para todas as coisas um tempo determinado por Deus. Verso 1 diz, está escrito: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. 2. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. É baseado neste capítulo de número 3 de Eclesiastes, eu quero discorrer um pouquinho a respeito do seguinte tema: tempo. Você sabia que existe o tempo do homem e que existe o tempo de Deus? Você sabia que o tempo do homem é o Cronos e o tempo de Deus é o Kairos? Você sabia que antes de Deus criar os céus e criar a terra, não existia o tempo, a cronologia? Se nós formos abrir a nossa Bíblia, ou abrir a Bíblia, no livro do Gênesis, no capítulo 1, nós vamos encontrar Deus ele criando os céus e a terra pelo poder da sua palavra. E uma das criações de Deus é o tempo. Nós vamos encontrar Gênesis capítulo 1, versículo 14, Deus criando o luminar maior, chamado Sol, para governar o dia, e o luminar menor, para governar a noite, que é a lua. Deus criou o Sol e criou a lua para marcarem dias, anos e estações. Quando Deus estava criando o tempo, não foi uma criação no tempo. Foi uma criação do tempo, porque o tempo não existia antes de ser criado por Deus. Aí você faz uma indagação, mas Ismael Rodrigues, onde Deus estava antes de criar o tempo? Ei, Deus é um dos seus atributos incomunicáveis, é que ele é eterno. Deus, ele não tem começo e jamais terá fim. Eu e você, nós estamos limitados a este espaço, ao espaço e ao tempo. Agora, Deus não. Deus não nasceu e jamais irá morrer. A Bíblia nos revela que Jesus, ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o princípio e ele também é o fim. Deus, ele é antes de todas as coisas. Este é um dos atributos de Deus. Cronologia, palavra originária do latim chronos, que significa tempo, e logos, que significa estudos, ou seja, cronologia, o estudo do tempo. Nós estamos limitados a este tempo. Um dia nós nascemos, um dia nós iremos morrer. Agora eu quero fazer uma indagação para você. O que você tem feito com o tempo que Deus tem te dado para viver aqui na Terra? Você tem aproveitado o seu tempo para a glória de Deus? Ou você tem usado o tempo que Deus tem te concedido
para o seu bel prazer. Existe o tempo do homem, o Cronos, agora também existe o tempo de Deus. Qual é o tempo de Deus, Ismael Rodrigues? O tempo de Deus é o Kairos. O Kairos tinha para os gregos o significado de momento certo, ou seja, o momento oportuno. O tempo de Deus é o Kairos. No tempo certo, Deus ele enviou o seu Filho aqui neste mundo. Vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho a este mundo, nascido de mulher, nascido sob a lei. Aos Gálatas capítulo 4, versículo de número 4. E eu quero dizer para você que o tempo de Deus, ele é bem melhor do que o meu tempo e do que o seu tempo. Por quê? Porque o Cronos, o tempo do homem, ele é quantitativo. Agora, o Kairos, o tempo de Deus, ele é de natureza qualitativa. Que neste mundo, que quando nós estivermos vivendo aqui neste mundo, que a nossa vida venha ser vivida neste espaço-tempo para a glória e honra e louvor do nome daquele que criou o tempo e daquele que fez você também. Que nós não venhamos viver este tempo com ansiedade. Há um conselho bíblico, carta de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Se você está ansioso, lance sobre ele a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de você. Que a nossa vida venha a ser vivida não para glória nossa, não para o louvor nosso, mas que a nossa vida venha a ser vivida para glorificar o nome do nosso Deus. A Bíblia nos revela, na carta que Paulo escrevera aos Coríntios, capítulo 10, versículo 31, que diz assim, que está escrito assim: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Para concluir, eu quero dizer para você que você, que nós venhamos usar o tempo que Deus tem nos proporcionado para a glória de Deus. Que comamos, que bebamos, ou que iremos fazer qualquer outra coisa, que nós venhamos fazer e que nós venhamos viver para a glória de Deus. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.